Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos de volta. Olha, depois de a gente ter navegado por todos aqueles conceitos de inflação, juros, crescimento, agora chegou o momento chave, né? O momento de conectar toda essa teoria macroeconômica com a vida real, com o nosso dia a dia, com a responsabilidade que é gerir um fundo de pensão. E é essa pergunta que vai guiar a gente aqui nesse fechamento. Como é que a gente pega todo esse conhecimento sobre inflação e juros e transforma isso num plano de estabilidade de verdade para os nossos segurados? Porque, vamos combinar, não adianta só saber a teoria, né? O grande desafio, o pulo do gato, é aplicar tudo isso com responsabilidade para proteger o patrimônio que está na nossa mão. Pois é, e é exatamente aqui que a gente separa o joio do trigo, sabe? A gestão que só reage daquela que é verdadeiramente estratégica. Porque conhecimento guardado na gaveta não protege patrimônio de ninguém. O que garante a segurança a longo prazo, o que realmente faz a diferença para a sustentabilidade do nosso regime é a aplicação proativa, é a ação bem pensada e principalmente antecipada. Então vamos mergulhar de cabeça nisso. A grande ferramenta para fazer essa ponte da teoria para a prática tem nome. É o planejamento de cenários. E olha, é muito importante que a gente entenda isso de uma vez por todas. Isso aqui não é só mais uma tarefa burocrática para cumprir tabela, não. É um instrumento de governança dos mais poderosos que a gente tem à disposição. Olha, a própria definição já entrega o ouro. Quando a gente fala em planejamento de cenários, a gente está falando de uma postura proativa. É reconhecer com todas as letras que a economia é cíclica e que o inesperado, o inesperado faz parte da rotina de qualquer investidor. É assumir de forma bem madura que a gente não controla o futuro, mas que a gente pode e deve se preparar para ele. E adotar essa postura proativa traz benefícios enormes, viu? Para começar, fortalece demais a credibilidade da instituição. Pensa bem, demonstra que a gente entende dos riscos, que não estamos navegando no escuro. E isso prepara o fundo para encarar qualquer desafio que apareça pela frente. E claro, como a gente já falou, funciona como uma ferramenta de governança fantástica. Ok, então vamos entender como isso funciona na prática. É muito importante deixar uma coisa bem clara aqui. Planejar cenários não tem nada a ver com ter bola de cristal. Não é tentar adivinhar o futuro, não é especulação. É sobre criar estratégias, planos de ação estruturados para diferentes futuros que podem acontecer. E como é que a gente faz isso? O processo é bem lógico, bem disciplinado. Primeiro, a gente desenha os cenários. O cenário base, que é o mais provável, um cenário otimista e, claro, um adverso. Depois, para cada um desses cenários, a gente define as estratégias, os planos de contingência. E aqui vem a parte crucial. A gente estabelece os gatilhos de ação, ou seja, quais são os sinais do mercado que vão nos dizer, opa, hora de acionar o plano B ou hora de acionar o plano C. E sabe qual é a mágica disso tudo? Essa previsibilidade técnica. Ter esses planos na manga evita que a gente tome decisões no calor do momento, de forma impulsiva, sabe? Quando a crise chegar, e ela chega, a gente não vai decidir na base do susto. A gente vai seguir um roteiro que já foi pensado, estudado, aprovado, sempre mantendo foco nos nossos objetivos estratégicos de longo prazo. E toda essa abordagem nos leva a uma reflexão importante, uma reflexão sobre a identidade do gestor. No fundo, existem dois tipos de gestores, e a escolha entre ser um ou outro é o que, no final das contas, vai definir o futuro da instituição. Essa frase aqui, para mim, resume tudo. O verdadeiro valor da construção de cenários não está em prever o que vai acontecer, mas em não ser surpreendido quando acontecer. É brilhante, né? A ideia não é ser vidente, é ser preparado, é construir uma estrutura tão sólida, tão robusta que nada, absolutamente nada, nos pegue de calças curtas. Olha só essa comparação, fica muito claro. De um lado, a gente tem o gestor que só reage. Ele é impulsivo, ele é reativo às mudanças do mercado e, com isso, corre um risco enorme de se desalinhar dos compromissos do fundo. Agora, do outro lado, está o gestor que planeja. Ele trabalha com previsibilidade técnica, ele segue os gatilhos que já foram definidos e, por isso, ele se mantém sempre alinhado com o que realmente importa, os compromissos previdenciários. Então, fica a pergunta para a gente refletir. Qual gestor o nosso fundo precisa ser? Qual desses dois perfis vai de fato garantir a segurança e a tranquilidade dos nossos segurados lá na frente? A resposta, para mim, parece bem óbvia, né? Bom, e com isso em mente, a gente vai amarrando as pontas e chegando na nossa síntese final. Vamos conectar tudo isso com a missão maior de um RPPS, com o nosso propósito. É importante perceber a profundidade disso aqui. Quando a gente desenha cenários, a gente não está só montando um plano de investimentos, uma planilha. Isso vai muito além.
O que a gente está fazendo é construir um plano de estabilidade institucional. A gente está fortalecendo a instituição inteira, criando alicerces para que ela aguente firme qualquer tempestade econômica que vier. Porque, no fim das contas, depois de toda essa análise de inflação, juros, PIB, cenários, todo esse trabalho, todo esse esforço, ele converge para uma única coisa, um objetivo final. E qual é esse objetivo? É a certeza de que aconteça o que acontecer na economia, a Previdência vai continuar sendo sinônimo de segurança. A certeza para cada segurado que contribui de que o seu direito está protegido. Esse é o nosso maior compromisso. Então, eu deixo essa pergunta final como um convite, um chamado para a ação. A gente já entendeu a teoria, esse foi o primeiro e importantíssimo passo. Agora é hora de colocar a mão na massa, de aplicar tudo isso para desenhar os cenários que vão garantir essa segurança. Vamos juntos nessa?